Que prazer e alegria estar mais uma vez com você aqui. Juntos vamos trilhar essa rota que certamente vai nos levar a descobrir segredos e receber chaves que podem fazer com que nos tornemos amigos de Deus. O meu tema com você hoje é: nunca é tarde para ser chamado amigo de Deus. Eu gostaria de ter como base nesse dia o texto que está em Gênesis capítulo 12, versículo 4. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. 75 anos tinha Abraão quando saiu de Harã. Querido, eu entendo que um dos maiores riscos que nós corremos na vida é de colocarmos um ponto final onde Deus está apenas colocando uma vírgula. O momento que nós estamos vivendo nesses dias é muito propício para a gente falar do que eu estou falando. Porque em meio a esse distanciamento, em meio a esse isolamento, em meio a essa pandemia, muitas pessoas têm sido levadas a colocar um ponto final onde Deus está apenas colocando uma vírgula. Quando a gente recebe um grande desafio, a gente tem que enfrentar uma situação, nós temos uma tendência de reagir de duas formas, de duas maneiras. A primeira delas é a gente se sentir completamente desqualificado para o chamado, completamente desqualificado para a missão que Deus está colocando diante de nós. O outro risco é de nós nos excluirmos do chamado, do desafio, porque nos sentimos com muito peso, com muita idade, com muito tempo, sem aquelas qualificações que quando nós éramos mais jovens nós tínhamos. Eu preciso lembrá-lo, quando eu falo sobre esse assunto, não tem como eu me desvencilhar de uma experiência que eu tive há 2 anos e meio. Eu estava no meu período devocional, no meu período de oração, aqui mesmo na sala de casa, no dia 14 de março de 2018. Nunca mais me esquecerei dessa data. Inclusive tem a ver com tudo que eu tenho compartilhado com vocês já. Aquilo que as pessoas falam com o tempo muitas vezes cai no esquecimento, mas aquilo que Deus faz, a gente nunca mais esquece. Inclusive eu quero desafiar você a ver, a se expor a um outro ensino, um outro vídeo que eu já tenho postado aqui no meu canal, chamado Amigos de Deus Ouvem a Deus. Enfim, naquele dia 14 de março de 2018, o Senhor trouxe uma palavra muito clara no meu coração, um chamado, um desafio para estabelecermos uma igreja em outro país. Começarmos uma obra do zero. Deus foi muito claro quando Ele falou comigo. E eu preciso confessar para você que logo quando Deus falou comigo, eu me lembrei muito de Moisés, porque imediatamente eu já comecei a contra-argumentar com Deus e colocar a minha desqualificação como impedimento, a dizer que se Deus tivesse batido alguns anos atrás, Ele estaria mais certo do que hoje, porque na época que Deus falou comigo eu tinha 56 anos de idade, hoje eu tenho 58, então 2 anos já se passaram, 2 anos e meio, e eu derramei o meu coração diante de Deus, dizendo para Ele: agora é tarde, não tem mais como eu corresponder ao chamado. E aí Deus me leva exatamente a essa passagem, a esse ensino sobre a vida de Abraão, e Deus me disse com muita clareza: olha, nunca é tarde para ser chamado, para se considerar ou para estabelecer um vínculo de relacionamento profundo com Deus. Eu quero trazer essa palavra ao seu coração e essa experiência que eu tive na minha vida, porque quando eu derramei o meu coração diante de Deus e expus todas as minhas limitações, Deus foi muito claro, não só pelo fato de confirmar nos dias que vieram após, o Senhor confirmou a experiência que eu tive, bem como Deus levantou pastores, pessoas que estavam tão distantes da gente naquele momento, mas que vieram com palavras que trouxeram confirmação àquilo que Deus tinha falado. Sabe, querido, eu não sei quais são as suas limitações, quais são os impedimentos que muitas vezes se levantam e podem
nos impedir, pode impedir você de se tornar um amigo de Deus ou de corresponder a um projeto de Deus na sua vida. Mas eu quero dizer para você, querido, nunca é tarde para ser considerado e para ser chamado amigo de Deus. Eu quero finalizar essa reflexão, finalizar essa palavra, orando para que de alguma forma Deus desperte o nosso coração. Que a gente não coloque um ponto final onde Deus está apenas colocando uma vírgula. Porque certamente o que Deus tem preparado para nós, para os dias vindouros, é muito maior do que tudo que nós já provamos e experimentamos até hoje. Foi assim com Abraão. Depois do chamado dele, de 75 anos, ele ainda se tornou pai de multidões, se tornou pai da fé e se tornou uma referência e um exemplo para mim e para você hoje. Deixa eu orar pela tua vida e pedir que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, e que o Senhor nos encontre, nos desperte, e que nós possamos responder para Deus, mesmo diante das situações mais adversas, mesmo achando que o tempo já passou. Eu quero profetizar sobre a sua vida o que aconteceu com Caleb. Caleb, quando está com 85 anos de idade, um pouquinho antes de possuir a terra, ele diz: hoje eu tenho o mesmo vigor de quando eu tinha 40 anos. Que o Senhor nos renove na presença dele, e que hoje seja o dia de estabelecermos uma amizade profunda com Deus. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse ensino, por esse trecho da tua palavra que nos inspira tanto e nos motiva a encontrarmos um lugar no teu coração e sermos chamados amigos de Deus. Eu quero orar por cada um que está exposto a esse ensino nesse dia, pedir que o Senhor nos desperte e que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos despertados no sentido de não colocar um ponto final onde o Senhor está colocando uma vírgula. Eu quero profetizar que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, e você experimentará coisas extraordinárias e tremendas na sua vida, eu tenho certeza disso. Que o Senhor te abençoe abundantemente, e junto comigo, vem ser amigo de Deus.